Boa noite. Acabei de tomar um banho. Tá vendo, gente? Até mudei. Tá 15 graus hoje, agora à noite, 15 graus agora à noite. Durante o dia fez uns 17, 18 graus. Agora baixou para 15. Não foi muito quente porque hoje não teve muito sol. Aliás, o sol não apareceu, não. Muito pouquinho, uns 10, 15 minutos só e ficou mais entre as nuvens. Mas não foi frio não, hoje foi 17 graus, 18, agora tá 15, então dá para ficar assim, ó, dentro de casa dá para ficar assim, agora saindo lá fora não. Estou observando aqui o Muro das Lamentações, é o Western Wall, lá em Jerusalém, tá todo mundo lá rezando, muita gente, graças a Deus, né? Uma quarta-feira, são lá agora 11h20 da noite. Já é 11h20 da noite, quase meia-noite, tá cheinho lá. O povo não arreda pé, não. Não arreda pé, não. Eles aprenderam, gente. Não é que aprenderam? Como eles aprenderam, nós também vamos aprender um dia. Bom, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Tem sido pesado, né? O profeta Ezequiel é duro na queda, gente. O bicho é. Ele aponta o dedão assim mesmo na ferida e faz assim na ferida e fala: "Ó, vocês não conserta não, conserta não que a vara vem". E hoje não vai ser diferente, hoje vai ser outro capítulo, e olha o título do capítulo: As Duas Irmãs Adúlteras. O profeta Ezequiel não dava chance para aqueles, para aqueles anciãos de Israel. Os coitados tinham que ficar ouvindo o tempo todo. Quem manda eles virem sentar na frente do profeta, né? O Senhor estava irritado com Israel. Israel tinha feito muita coisa horrível, como nos dias de hoje, gente. Quando a gente pensa no que está acontecendo hoje no mundo, ai, ai, dá tristeza, não dá? Dá tristeza. Mas uma coisa que o anjo disse para o profeta Daniel no finalzinho do livro, quando o profeta Daniel perguntou: Mas, Senhor, qual é o final de tudo isso? Aí o anjo olhou para ele e disse: Daniel, você segue o seu caminho, sela esse livro, porque isso não é para os seus dias, é para um futuro muito longo. E ele disse uma coisa: muitos vão embranquecer em conhecimento, mas o puro vai se tornar mais puro e o imundo vai se tornar mais imundo. Entendeu? Entendeu a mensagem? Então, o que eu vou dizer antes da gente ler esse livro, esse capítulo aqui que parece ser bem pesado, vamos tomar para nós esse conselho do anjo para o profeta Daniel? Vamos seguir o nosso caminho? Vamos repousar no Senhor? Vamos nos purificar e deixar que o imundo se torne mais imundo, porque já está predito que isso vai acontecer, certo? Então, se nós estamos procurando o caminho da pureza, o caminho do Senhor, então vamos continuar nesse caminho, nos purificando e embranquecendo em conhecimento. Gente, isso é lindo, lindo. Embranquecer em conhecimento da palavra, do universo, né? Lindo, né?
eu acho. E eu tomo essa palavra para mim todos os dias. Por isso que a minha internet está sempre aqui e eu estou sempre estudando, porque eu quero embranquecer em conhecimento da palavra, como nós estamos fazendo aqui, né? E também estudando histórias, né? Lendo livros hebraicos que contam a história dos antigos, porque tem muitos livros que não foram escolhidos pelos 70, os livros canônicos que existem dos judeus, como, por exemplo, tem vários livros, eu já li vários deles. Tem vários. Se vocês quiserem, eu posso pegar a lista de alguns, tá? E oferecer, né? O problema, gente, é que esses livros são todos em inglês, porque não é interesse da igreja romana que esses livros caiam nas mãos de outros, dos seus fiéis, porque vai haver mais conhecimento daquilo que foi no passado. Não tem nada, não tem relação nenhuma com a igreja, nada, mas tem relação com a história, o que que realmente aconteceu, por exemplo, lá, o que que estava realmente acontecendo, como é que Moisés foi separado, entendeu? Moisés, ele não caiu assim, as coisas foram acontecendo na vida dele de uma forma normal, ele foi aprendendo, por exemplo, Moisés, quando ele aconteceu aquele acidente, que ele matou aquele rapaz, Moisés tinha uns 20 anos só. Ele era novinho, por isso que ele teve aquele arrebate, né? Aquele impulso de matar o egípcio. Ele era novo, ele não tinha 40 anos quando ele fez aquilo, ele tinha 20. Aí ele teve que fugir, mas aí ele não fugiu para Midian direto. Ele não saiu do Egito e foi para Midian, não. Ele foi ele ajuntou alguns soldados, alguns fugitivos, como ele era fugitivo, ele ajuntou alguns, ele fez um exército pequeno, e aí ele começou a administrar outras aldeias que existiam ali na Mesopotâmia, e até ele se tornar um governador de uma dessas cidades que ele construiu o muro em volta, ele fez uma fortificação incrível. Quando ele saiu desse lugar é que ele foi para Midian, ele já estava com 40 anos, então ele passou 20 anos entre aquele acidente e Midian, ele ficou 20 anos como um herói, como um cangaceiro, entendeu? Ele era assim, então ele aprendeu assim na no dia a dia, ele aprendeu vivendo aquelas circunstâncias, entendeu? E, ele sabia que ele era especial, ele sabia, mas tem uma história linda atrás da vida de Moisés. O que o Êxodo fala ali, ele pulou 20 anos da vida de Moisés, já deixou ele lá com 80 anos, né? Chegou em Midian, só foi falar dele com 80 anos, quando ele viu a sarça ardente. Mas entre 20 anos e 80 são 60 anos, viu? Então vamos lá. Então tem vários livros que a gente pode estudar essas histórias, né? De como é que foi realmente a vida. Por exemplo, muita gente pensa que a rainha Esther era novinha. Não, a rainha Esther tinha uns 40 anos, quando ela foi escolhida rainha. Ela não era uma menininha bonitinha de 20 anos. Ela era uma mulher bonita de 40. E o príncipe Assuero, o rei Assuero, não era aquela coisa bonitinha, não. Ele era um homem muito feio. Nossa, Deus me livre. Você imagina. Então vamos lá, gente. Vamos estudar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 23. Vamos embranquecer em conhecimento? Veio a minha palavra do Senhor
filho do homem. Ele sempre chama Ezequiel de filho do homem, né? Eu acho isso muito bonito. Jesus dizia: Eu sou filho do homem. Ele gostava dessa expressão. Ele estudou muito os profetas, anyway, né? Então, por certo, ele tomou isso para ele, o filho do homem. Ele gostava dessa expressão. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. O que ele está dizendo aqui? Quem são essas duas irmãs adúlteras? Essas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oalá e Jerusalém é Olibá. Entenderam? O Senhor chama Samaria, que era a capital do reino do norte, das 10 tribos de Israel, de Oalá. E Jerusalém, com 2 tribos, e os levitas, de Olibá. Prostituiu-se Oalá sendo minha. Nossa, eu estou arrepiando todinha, gente. Enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Lembra que o Senhor mandava muitos profetas do reino do norte para Nínive? Eles eram aceitos em Nínive, os profetas lá do reino do norte de Israel. Jonas era de lá. Jonas não era da Judéia, ele era lá de Israel, ele era lá de Samaria. Versículo 5, é porque o meu coração, sabe, quase que sai da boca. Prostituiu-se Oalá sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. A Assíria, a capital da Assíria, era Nínive, lembra, né? Foi a primeira que veio para escravizar lá o Reino do Norte. Que se vestiam de azul, governadores e sápatras, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Eles deviam ser bonitos, né? Os soldados. Assim cometeu ela as suas devastidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se namorava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou. O que significa, gente? Que Josué colocou o povo lá na terra, mas o Egito não saiu do coração dos judeus, dos israelitas. Eles continuaram dentro deles, ainda lá no Egito, adorando gato, adorando os bezerros. Portanto, entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria de quem se namorara. Estes descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres e todas elas executaram juízos. A Síria veio
e levou todos os cativos e acabou com Samaria e destruiu tudo. Ele só não veio para Jerusalém porque o profeta Jeremias e também o profeta Isaías também, depois o profeta Jeremias, todos eles. O profeta Isaías disse para aquele rei, que eu não lembro mais o nome dele, é tanto rei, né? Eu estou lembrando mais dos últimos que nós estudamos, no ano da morte do rei Uzias. Depois veio o outro, aquele que pediu para ficar. Qual era o nome dele? Era Zacarias? Não, né? Esqueci o nome daquele rei. Aquele que pediu mais 14 anos, né? E o Senhor deu para ele com os 14 anos, aí ele teve um filho que chamava Manassés. Então, o profeta Isaías disse para ele que no futuro o rei da Síria viria contra ele, que no futuro o rei da Síria iria destruir e levar também Samaria. O Senhor já havia falado isso através de Isaías e falou também através de Jeremias. E aí todos foram levados cativos e acabou Samaria, foi completamente destruída. Vendo isso, a sua irmã Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, se corrompeu pior do que Samaria. E as suas devastidões foram maiores do que as da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria também, dos governadores dos sápatras, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, tanto de Samaria como de Jerusalém. Aumentou as suas impudícias, pois viu homens pintados na parede, imagens de caldeus pintadas de vermelho. Porque aí já não era mais a Assíria, já viria os caldeus. Versículo 15. De lombos tingidos, tendo largos turbantes sobre a cabeça, todos com parecer de oficiais, semelhantes aos filhos de Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Ela se enamorou deles. Ao lançar sobre eles os olhos, lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto as suas devastidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado da minha alma, a minha alma da sua irmã. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. Ele está contando a história e usando essa alegoria. Lembra que quando o Zedequias é o último rei, né? Quando ele mandou mensageiros para o Egito pedindo para eles virem, vem me ajudar, porque os caldeus estão querendo, né? Nabucodonosor está querendo acabar com Jerusalém. É isso que está dizendo aqui. Versículo 19. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Apaixonou-se dos seus amantes, cujos membros são como os de jumentos, e cujo fluxo é como de cavalos.
Assim trouxeste à memória a luxúria da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam seus seios, os peitos da sua mocidade. O que o profeta está dizendo aqui, gente, é que o povo foi explorado pelo Egito. O povo estava sendo explorado, os de Israel estavam sendo explorados na Síria. O jeito do profeta falar aqui é o povo de Israel estava sendo cativo, estava sendo sugado, as energias deles estavam sendo sugadas, todo o ouro deles foi tomado, tudo foi tomado. E eles foram levados cativos como escravos. Era isso que o Senhor estava dizendo. Vocês se deixaram de me amar para serem escravos. Mas essa era a linguagem que o profeta usava para espezinhar e acordar aquele povo que estava se prostituindo espiritualmente. Versículo 22. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soá, de Coá e todos os filhos da Síria, com eles jovens de cobiçar, governadores e sápatras, todos eles, oficiais e homens de renome, todos eles montados a cavalo. Virão contra ti com armas, carros e carroças, e com ajuntamento de povos. Por-se-ão contra ti em redor com pavazes, escudos e capacetes. Entregar-te a eles para juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão. E o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas, eles se tornarão, o que ficar será consumido pelo fogo. Porque depois que eles terminaram, destruir o templo e da última, né, quando levaram os Edequias, o rei, quando levaram eles, tocaram fogo na cidade. Tocaram fogo em tudo. Também se despirão os teus vestidos e te tomarão as tuas joias e adornos. É o que eu disse para vocês, eles pegaram todas as riquezas. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, iniciadas na terra do Egito. Não levantará os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus, eu te entregarei na mão dos que odeias e na mão daqueles de quem enojada te apartaste. Pensei uma coisa aqui agora. Por que Jacó não voltou para Padã Arã? O pai dele tinha construído um forte lá. Ele poderia ter voltado para lá. Ele nem passaria pelo Egito, não precisaria nada disso. Mas ele preferiu viver lá naquele lugar onde eles estavam. Depois que os filhos dele fizeram aquela confusão toda, né? Lá naquele... É uma história muito esquisita, a história dos filhos de Jacó. Jacó deveria ter sido um pouco mais duro com aqueles filhos dele. Talvez ele tivesse evitado o Egito. Erros que nós também temos que pensar bem e não cair no mesmo. Porque eles deveriam ter voltado. Deveriam, ao invés, quando o pai morreu, José deveria ter levado os irmãos para Padã Arã de novo, antes que eles se acostumassem no Egito.
Gente, é muito fácil se acostumar no Egito. Tem que pensar seriamente nisso. Versículo 28. Pois assim diz o Senhor Deus, eu te entregarei na mão dos que odeias e na mão daqueles de quem enojada te apartaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua luxúria e as tuas devastidões. Estas coisas farão a ti, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Por isso que Israel está lá e não quer sair de lá, porque ele não quer mais essa prostituição espiritual. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu corpo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo da tua irmã, fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, pois o copo leva muito. Nossa, o Senhor disse aqui que ele iria fazer com ela mais do que havia feito com Samaria. A destruição seria pior. E o que foi realmente? Muito pior. De embriaguez e de dor te encherás. O copo da tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Bebê-lo-ás e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás. E foi exatamente o que aconteceu com Jerusalém. Completamente arrancada e destruída. Eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que te esqueceste de mim e me lançastes para trás das tuas costas, também sofrerás as consequências da tua luxúria e das tuas devastidões. Disse-me mais o Senhor, filho do homem, julgarás a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Elas adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Gente, o Senhor ficou muito magoado com isso. Se a gente pode dizer que o Espírito, o Senhor através do Espírito Santo, né? Ele sempre fala nesse ponto, né, de terem passado as crianças pelo fogo, matado crianças assim, né, imoladas para deuses estranhos. O Senhor sempre volta nesse ponto, tanto com Jeremias quanto com Ezequiel, porque na época de Isaías ainda não havia acontecido. Versículo 38. Ainda isso me fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanar os meus sábados. Havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vieram ao meu santuário no mesmo dia e o profanaram. Assim fizeram no meio da minha casa. Olha, fizeram toda essa maldade no mesmo dia e foram para o templo. Além disto, mandaram vir uns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro e vieram. Por amor deles te levantaste, pintaste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, sobre a qual puseram o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e com homem de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, os quais puseram braceletes nas mãos delas
e coroas de esplendor nas suas cabeças. Eles deixaram gentios, né, que não haviam se purificado, entrar no templo. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês, além de tudo que vocês fizeram, vocês ainda trouxeram outros povos e botaram dentro do templo, um lugar que era preparado só para quem estava purificado para entrar. Então disse a envelhecida em adultério. Olha que termo. Então disse a envelhecida em adultério: agora deveras te contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, pois adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as matará à espada, e seus filhos e suas filhas trucidará, e as suas casas queimará a fogo. Assim farei cessar da terra a lascívia, para que se encarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa lascívia. O castigo da vossa luxúria carregarei sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, então sabereis que eu sou o Senhor. Gente, isso aqui já estava quase que nos dias da completa destruição de Jerusalém. O Senhor estava usando Ezequiel dessa forma, de uma forma muito, muito pesada. Você imagina para um judeu ortodoxo e sacerdote usar essas expressões, essas palavras tão duras e tão difíceis? Você imaginou? Para ele devia ser talvez para ele fosse mais fácil ter ficado 360 e tantos dias, 300 e tantos dias deitado de um lado só, do que falar umas profecias como essa. Porque para um judeu, o adultério era a pior coisa que poderia acontecer com alguém. Hoje, gente, parece que hoje está todo mundo acostumado com isso, né? Mas naquela época não era assim. Para eles, isso era o final dos finais. Tanto é que uma mulher pega em prostituição, ela era apedrejada. E o homem também, se ele estivesse sendo pego na hora H. Vocês se lembram que quando eles estavam no deserto, que aquele rapaz pegou uma mulher moabita e levou para dentro da tenda dele e se prostituiu com ela? O que aconteceu com os dois? Os dois morreram à espada. Para eles, isso era uma coisa sem cabimento. E ele era um sacerdote. E ele teve que passar essa mensagem para os anciãos. Você imagina o sofrimento desse profeta em passar. Ele devia ficar assim: Senhor, mas é isso mesmo que você está falando? Senhor, é isso mesmo que eu tenho que falar? Deve ter sido muito difícil para esse profeta Ezequiel transmitir profecias dessa forma, alegorias dessa forma, para justificar o que ele estava fazendo com Israel e com a Judéia. Nós vamos ficando por aqui. Porque já estamos chegando quase que na destruição de Jerusalém. O capítulo de amanhã também vai ser um capítulo complicado, difícil, mas vamos continuar com esse profeta. Vamos continuar sofrendo com esse profeta e pedindo a misericórdia do Eterno todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.